Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rental Cash, o podcast da locação. E antes de nós começarmos, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Vai, parte de telemetria e inteligência para a locação de veículos, Brick, a parte de análise cadastral de perfil de clientes, a Abla, Associação das Locadoras, alugueldecarrobarato.com e a JG Corp, parte de treinamentos e consultoria para locadoras. E hoje nós estamos aqui, né, Júlia, em BH, uma cidade muito especial para a gente, especial para a locação de veículos, né, Júlia? E aí, tudo bem? Tudo bem, Luiz. É um grande prazer estar aqui em Belo Horizonte, que para mim é o berço das locadoras no Brasil. Com certeza. Já passamos por Curitiba, São Paulo, Salvador e agora Belo Horizonte, finalmente, e com dois entrevistados assim ultra especiais, né, Opa, Luiz? promete hoje, hein? Hoje promete demais. A gente está aqui com o Luciano e com o Léo, representando o Sindiloc de Minas Gerais. A gente está muito feliz em estar recebendo vocês. Boa tarde, Léo, boa tarde. Luciano, espero que estejam todos bem. E vamos começar com as apresentações, né? Acima de tudo. E eu vou passar a bola, Luciano, para você começar. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, Luciano. Olá, tudo bem? Sou Luciano Miranda, atual presidente do Sindiloc MG. Estou também, né, como CEO do Grupo Intel. Entre outras coisas, já corri, faço maratona, sou aspirante a ciclista, pai da Laís e da Cleo e marido da Lick. Acho que é bem isso. Muito bom, muito bom. Léo, se apresenta, fala um pouquinho de você, Léo. É muito prazer de estar aqui com vocês no Rentalcast. Prazer recebê-los aqui em Belo Horizonte também. E eu sou quase um veterano nesse setor de aluguel de carros. Eu tenho 31 anos de locação, né, de veículos. Eu comecei empreendendo com 20 anos, saindo do Exército e montando a locadora, vivenciando uma trajetória como uma locadora independente. Depois, durante muitos anos, eu fui franqueado da Rede S, né, dos saudosos Raimundo e Nascimento, e do Célio, do seu Valmor saudoso também, seu Valmor Vaz lá de Curitiba, com o Alvani. Então, a turma que eu aprendi muito. Membro do Sindiloc há 28 anos, né? Eu sou uma das primeiras coisas, literalmente, que a minha empresa, eu como empresário, fiz foi procurar o sindicato para associar. Então, participei de uma trajetória imensa dentro do Sindiloc. Dentro da Abla também, muitos anos eu fui diretor regional da Abla aqui por Minas Gerais. Hoje eu sou diretor executivo do Sindiloc de Minas e sou coordenador da Uniabla. Então, quando a gente fala de locação, outro dia me perguntaram, se fala fácil. Eu falei, mas eu só vivo isso. Começou ontem, né? Eu comecei ontem. Então, a gente não sabe tudo, porque é um segmento muito dinâmico. Ele, inclusive, nesses 31 anos que eu estou no mercado, ele mudou, mas muito. Né? Eu falo assim, praticamente da água para o vinho, mas a gente vai aprendendo e a gente vai conversando com muita gente, vai vivenciando na veia esse mercado de aluguel de carros. Você sabe, Léo, que eu lembro quando eu visitei você lá na Yes. Não, era uma loja de esquina, não era isso mesmo? Isso mesmo. E você me levou para almoçar naquele dia, a gente bateu um papo, não tem ideia, isso deve ter sido 2006, 2007, mais ou menos, provavelmente, né? Exatamente. Você estava na IES, daí logo depois você passou para o Sindiloc, toda a história toda. Mas eu lembro muito bem daquele dia, quando eu fui te visitar. Eu lembro do prédio ainda, lembro das pinturas, você me mostrando o prédio e tal. E a gente indo almoçar lá próximo lá da IES. Muito legal. Minha fase de como franqueado aí foi muito legal. Eu fui presidente do Conselho de Franqueados muitos anos e deu para vivenciar muito esse relacionamento com o empresário, né? Acho que é o fundamental nosso, né, Luciano? A gente vivenciar ali a vida do empresário, né? A dor e o sucesso. Esse que é o ponto. Eu queria dar os parabéns para vocês, e não só para vocês, mas todo mundo que faz parte das associações, dos sindicatos, porque eles sabem que é uma vida dupla, né? Que você está ali não só fazendo trabalho com o seu negócio, empreendendo, que já é uma grande dificuldade, mas ao mesmo tempo olhando para o setor, tentando ajudar, tentando contribuir, juntar todo mundo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante esse trabalho. E a gente teve algumas entrevistas com o pessoal, o Cláudio e o Michel do Sindiloc do Paraná, a Rogéria e a Lívia do Sindiloc da Bahia, e todos eles falaram a mesma coisa. É uma vida dupla, né? Como o Luiz falou.
cuidar do teu negócio, cuidar do teu dia a dia e ainda ter, né, e não ser remunerado acima de tudo, né? Eu acho que esse é uma questão muito bonita que Uma a gente entrega, vê, né? porque assim, é você se doar, se dedicar mesmo àquilo que você gosta, que você acredita e se doar ao segmento, né, Luiz? Isso é muito legal. Parabéns mesmo a vocês, acima de tudo. Obrigado. Legal. Mas você acha que eu acho que isso é característica de líder. Sim. Eu acho que para o líder isso não é um peso. Não é um peso. Não é um peso. Eu acho que o líder tem uma visão de se comprometer com o todo. Claro que ele tem, o Luciano fala muito bem isso. Ele é uma empresa capitalista, ela precisa de dar resultado, precisa de dar lucro, precisa de dar entrega para os acionistas, precisa dar entrega para os colaboradores. Mas quando vai para o sindicato, ele enxerga, ou para a associação, ele enxerga algo muito maior, que vai, inclusive, beneficiá-lo. Então, é característica de líder. Eu acho que todos esses que você citou, Cláudio, Michel, Lívia, Rogério, o próprio Luciano aqui, todos são líderes. Né? Então, isso é que faz a diferença realmente para as entidades. E eu acho que tem mais um ponto, é que o mais importante para vocês é que vocês dentro de uma entidade, vocês não são competidores. Vocês estão se unindo para fazer o segmento ficar melhor. Desde o início da história, poxa, todos eram competidores e todos são competidores em algum nível hoje em dia. Mas quando vocês estão no Sindiloc, estão nessas associações, vocês são amigos, companheiros, compartilhando problemas, compartilhando necessidades e buscando soluções em conjunto. Isso é muito bom, muito bom. E aí, já entrando na nossa primeira pergunta, né, até para você, Luciano, né, entender qual que é o papel, né, porque às vezes não está claro ainda para algumas locadoras, né, então acho que aqui é uma oportunidade de a gente atingir um número maior. Qual que é o papel hoje do Sindiloc em Minas Gerais? Se a gente for pegar a história dos sindicatos no Brasil, né, começa por legislação, né, então todo setor necessariamente precisava de uma representatividade e era uma coisa muito política, né. Hoje, a gente tem, no caso do Sindiloc MG, a gente tem um propósito muito bem definido, que é representar e construir valor transformador para o associado. Então, vai muito nisso que o Julian falou, de que a gente não é inimigo, e eu, complementando um pouco o que a gente falou no início, eu digo até, às vezes, que é quase um trabalho filantrópico, porque a gente vê filantropia em ajudar as pessoas necessitadas, mas não é só isso, né? Quando você se dispõe a contribuir para um setor e para a coletividade, você já está ajudando. Então, no nosso caso, é essa mesma a intenção. É unir o setor, a gente ficar mais forte, com mais capacidade, trocar os problemas, trocar os ganhos, os benefícios. É claro que a gente vai se encontrar em alguma concorrência ou outra, mas é saudável, ninguém vai canibalizar ali o mercado e vai brigar para derrubar o colega, isso não acontece. Enfim, a importância do sindicato é essa representatividade, mas é uma representatividade bacana, que aí foge daquela questão política, daquela coisa de que é necessário, vamos criar um sindicato para alguns se beneficiarem disso. Não é o caso. O benefício é para todos, né? Exatamente. Esse é o ponto. E, Léo, conta pra gente o que faz, como vocês atraem as locadoras, de que forma vocês trazem ela, o que ela enxerga e o que vocês entregam de benefício para as locadoras. Conta pra gente o que para a locadora é importante, por que é importante estar realmente no Sindiloc. Ô, Juliano, eu costumo falar com o empresário, quando me faz essa pergunta, por que eu deveria ser associado? O empresário, ele é pragmático, e ele tem que ser. O empresário é o seguinte, se ele paga uma mensalidade de R$200 no Sindiloc, ele tem que ter retorno dessa mensalidade. Eu outro dia tive uma discussão com o empresário e ele comentou que o custo do Sindiloc era muito alto. E eu falei com ele, olha, então se o custo é muito alto, você corta, saia do Sindiloc. Porque todo empresário precisa de cortar custos todos os dias. Agora, você, para mim, está equivocado, no meu ponto de vista. Você tinha que ter o Sindiloc numa coluna lá na sua empresa, no investimento. Não é custo, é investimento. Não custo, exatamente. Então, a diferença é exatamente isso. O Sindiloc, ele é um investimento. Eu tenho mais de 200 empresas associadas no Sindiloc de Minas
e são mais de 200 empresários com decisão. Estão doando dinheiro para a entidade? Não estão. Todos têm algum retorno em troca disso. Seja um retorno institucional da empresa, numa representação que seja política, num crescimento, num fomento do setor, seja ali para ter um relacionamento e criar um relacionamento entre as pessoas, aquele famoso networking, seja na hora da capacitação, seja na hora da informação que a gente leva, porque a gente tem canais de comunicação muito consolidados, que a gente fala não é só de maravilha do setor, a gente fala dos riscos, fala dos problemas, mas fala das tendências, fala das oportunidades. Então, eu tenho um pequeno empresário lá associado que tem 5 carros, e ele é associado ao Sindiloc, por quê? Porque ele quer aprender, ele quer participar, ele quer poder conversar com a gente, né? Eu falei, a gente tem uma equipe lá toda oriunda de aluguel de carros. Então, ele quer conversar com uma pessoa que tenha um entendimento de aluguel de carros. Agora, eu tenho uma líder do setor que ela precisa do Sindiloc para a gente buscar ações judiciais, para a gente ter uma defesa institucional, às vezes política, às vezes legal, defendendo o setor. Então, cada empresário tem um tipo de entendimento porque ele deve ser do Sindiloc. Costumo falar, às vezes é por questão dos acordos comerciais que a gente tem, né, seja lá com uma montadora, seja com uma empresa de pneu aqui em Belo Horizonte. Então, todos precisam de alguma coisa. Então, todos têm que entender que o Sindiloc é uma entidade que defende os interesses do setor, faz acordos comerciais, promove capacitação, qualificação, promove networking, circula informação. Eu acho que esse é o ponto. O empresário, infelizmente, alguns empresários olham como custo. Como custo. E eu, cara, te falo com toda sinceridade e até com o coração partido. Mas são esses empresários, geralmente são os empresários que ficam no caminho. Porque é falta de visão. E, cara, literalmente, eu estou contando para vocês, tem 28 anos que eu estou no Sindiloc. Claro. É literalmente a falta de visão. Né? Não necessariamente se ele vai estar no Sindiloc, ele vai virar a maior empresa. Não. Né? Mas o sindicato, a ABLA, a entidade, né, representativa que ele tem, ela vai contribuir muito com o empresário. Deixa eu aproveitar essa questão de trazer associados. O estado de Minas Gerais é um estado grande, né? Dentro do país, é um dos maiores estados do país. Como que vocês enfrentam esses desafios de trazer o pessoal? Eu lembro, Léo, que um dos teus primeiros papéis lá atrás era sair pelo estado inteiro, visitando. Eu lembro que você me contava as histórias. Passei uma semana na região tal. Isso é um desafio para vocês, né? Conta um pouco, Léo, Luciano, como que é esse desafio de trazer o pessoal do interior para cá, participar e se envolver? É um grande desafio, né? É um grande desafio. Quando eu assumi a presidência do Sindiloc, substituindo o Saulo, e a gente fez o primeiro planejamento estratégico, um dos pontos que a gente colocou era a interiorização do Sindiloc. Naturalmente, eu tenho um número muito maior de empresas em Belo Horizonte, na região metropolitana. Isso é natural, como qualquer estado, a capital é onde circula o negócio. Mas a gente tem um estado muito grande. Um estado que tem mais de 852 municípios. E distâncias enormes. Eu mesmo fiz uma viagem para visitar um associado que eu demorei 6 horas dentro do estado e não cheguei na ponta dele. E faltava chão ainda para cruzar a fronteira. Então, a gente precisa de ter alguns momentos que a gente consegue atrair esse associado do interior para ele vir a BH. São os principais eventos, por exemplo, que muitos vêm. Isso é muito legal. Agora, a gente precisa o desafio nosso é chegar na locadora no interior e mostrar que a gente tem parceria, que a gente tem informação, que a gente tem defesa de interesse do setor. Então, assim, hoje o quadro de associados nosso, eu vou falar que 65% são de empresas que estão no máximo 200 quilômetros de Belo Horizonte. O resto são empresas que Mas estão... é significativo, né? Não, é significativo. Muito significativo. A gente tem, né, Luciano? A gente tem um número muito grande de Bastante, associados no interior. Bastante. Muito bom.
Legal. E aí, até pegando um pouco, né, a gente falou aí da importância, queria perguntar para vocês, né, quais são os marcos, né, dentro de representar o setor, né, o que vocês já conseguiram até agora e o que vocês estão trabalhando no momento e pensando também no futuro de marcos importantes? São dezenas, né? Mas o que eu posso citar agora, de momento, é a parceria que a gente tem junto à ABLA com relação à reforma tributária. A gente tem acompanhado de perto o trabalho que a ABLA tem feito, exatamente para que o setor não seja tão prejudicado como aparentemente seria. Iria piorar muito a nossa carga tributária. Então, a gente tem feito um trabalho muito bacana de acompanhamento e demonstrando para o governo que o setor é um setor relevante, que eles não podem simplesmente mudar a carga tributária, precisa entender como é que o mercado funciona. Então, atualmente, esse é o nosso principal trabalho com relação a uma representatividade mais macro, né? Mas tem história demais, né, Léo? No caso do IPVA do ano passado, por exemplo. Tem história, a gente tem muitas histórias. No passado, a gente teve um travô, tanto na Justiça quanto na Assembleia, uma briga muito grande, que era uma alteração da lei do IPVA, que prejudicaria muitas locadoras e afastaria as locadoras de Minas Gerais, principalmente as maiores, e aumentaria a carga tributária para as pequenas, que não iam poder perder o poder de competitividade com as grandes. As grandes iriam para outros estados, né? Eles costumam muito falar comigo assim, cara, Minas Gerais é o berço de locadoras, tem muita locadora, porque o IPVA é 1%. O IPVA é 1% em 17 estados da federação, né? Tem estado, Rio de Janeiro, tem 0,5%. Né? Então, são outras condições que atraem as locadoras, dentre elas um papel muito efetivo do próprio sindicato, né? No interesse mesmo, na defesa do interesse das locadoras aqui sediadas, né, Luciano? E quero pegar esse gancho. É muito interessante que não é a primeira entrevista que a gente faz e as pessoas às vezes não veem o que o Sindiloc, o sindicato, faz. Né? Porque vocês estão trabalhando nos bastidores pelos interesses comuns. E às vezes a locadora até fala, mas eu não enxergo o que vocês estão fazendo. Vocês só estão fazendo evento. Mas como você falou, Luciano, reforma tributária, eu tenho acompanhado assim vários eventos, vários movimentos da ABLA, do próprio Sindiloc, de perto, exatamente. Né? Então, assim, como é forte isso? Isso é algo que às vezes as locadoras não enxergam. E não é um trabalho de um dia, né? É um trabalho de bastidor que é feito para lutar pelo segmento, que você só vai saber o resultado quando acontecer. Mas são, às vezes, anos de trabalho para você chegar no resultado. Sim. Isso é muito importante. E o que nós priorizamos a vida inteira, isso aí eu falo que também está no DNA do Sindiloc. É o sindicato com 30 anos, não é o mandato do Luciano ou o mandato do Marco Aurélio, que foi uma construção do mandato. O Sindiloc, ele sempre trabalhou politicamente com informação técnica, com dados, com número. Então, graças a Deus, o Sindiloc nunca precisou de fazer aquela politicagem barata que a gente sabe que existe. A gente tem um nome sindicato, o nome sindicato no Brasil é muito mal visto. É negativo até certo ponto, negativo. Né? O sindicato é um tipo de entidade tão importante para regular as relações, mas infelizmente foi, né, o contexto, o caminho, né, foi levado errado. Muito culpa de muito sindicato laboral, mas muito sindicato patronal também, de várias atividades. Então a gente tem isso. Eu lembro que a grande conquista inicial que o Sindiloc teve foi com o ISS em Belo Horizonte. Belo Horizonte cobrava o ISS de 5% sobre serviço. A lei não tinha isentado ainda a locação de bens móveis da cobrança de ISS, da locação. Então existia o ISS em BH, que era 5%. Nova Lima, que é a cidade que a gente... Do lado. De onde a gente está no estúdio aqui, 6 quilômetros é Nova Lima. Nova Lima era 2%. Contagem, né, a região metropolitana, eram 2%. A gente tem cidade, locadores. Então, Belo Horizonte perdia. Quando a gente sentou, a gente nem era eu, eram outros dirigentes do Sindiloc na época. Eu lembro que eu acompanhei. Eles sentaram e eles levaram. Olha que não existia ainda tantas informações. Feito hoje, a ABLA tem um trabalho simplesmente espetacular, que é o anuário. Né? É referência para tudo. Na verdade,
era um trabalho à mão. Totalmente. E o Sindiloc foi na prefeitura e mostrou para a Câmara dos Vereadores que a cidade de Belo Horizonte perdia uma arrecadação gigante, porque as locadoras tinham sede aqui, mas tinha uma salinha em Nova Lima. Nova Lima. Então, isso foi um trabalho histórico do Sindiloc. Então, legal. Dentre outros, sempre com dados, com número, com informações técnicas, né? Buscando a defesa mesmo do setor. E realmente, Júlia, não aparece. Exatamente. Às vezes aquele empresário pequeno fala assim, isso aí só impacta na grande. Mal sabe ele, que impacta muito no dele. Muito mais, né? Muito mais, às vezes, no dele do que da grande. Exatamente, isso mesmo. A gente vai chegar num ponto, né, Luiz, que é uma história de 30 anos. Mas antes de chegar nessa história dos 30 anos do Sindiloc, Luciano, você está hoje como presidente do Sindiloc em Minas Gerais. Como é para você olhar para trás e ver todo o legado que passou, Luciano? Todos os presidentes anteriores, lá desde o primeiro presidente. Como que é para você? É uma responsabilidade, né, Luciano? Muito grande e é uma coisa interessante. Tenho certeza que eles passaram muito mais perrengue. Era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil, até mesmo por causa do ponto que o sindicato chegou. Mas é uma responsabilidade boa, porque quando eu assumi o sindicato totalmente estruturado, né? O Léo como diretor executivo, uma equipe já treinada, enfim, flui muito bem. O próprio Marco Aurélio é vice-presidente hoje, exatamente. Né? Então, assim, ele está próximo. Então isso é muito, muito legal, porque uma estrutura vai passando para outra e vocês só melhoram, né? Só incrementam, isso é muito bom, que bom. Imagino como era lá atrás, né? No início, onde tinha que pavimentar tudo, né, Luciano? O que a gente falou, né? Era desbravar, né? Terreno desconhecido. Exatamente. Criar o que não existia. Sim. Né? Hoje a gente tem o privilégio de pensar em coisas para evolução. Sim. E não construção de algo que não tem ainda. A gente chegou num nível de excelência. Né? A gente usa muito isso nas empresas. Né? Você tem aquela fase que você tem que vender. Não interessa como você tem que vender. Você chega numa fase que você já está vendendo bem e aí você começa a organizar. E tem a fase da excelência, que é onde você começa a pensar em experiência do cliente. Como que eu vou implementar inteligência artificial no meu negócio. Então, eu enxergo o sindicato nesse nível, sabe? No nível de excelência, que é onde você começa a pensar em coisas especiais que o pequeno empresário, às vezes, não consegue, ele não pode, ele tem que vender o almoço ali para pagar a janta. Exatamente. Apesar de que no seu mandato tem 3 projetos sendo construídos no seu mandato, né? Sim, mas é isso que eu tô falando, é coisa para melhorar, é o nível de excelência que a gente tá, não é consertar nada, né? A gente pode ter tempo para criar. Legal. E, Luiz, a gente tem algumas perguntas muito importantes, porque esse ano é muito importante para o Sindiloc de Minas, né, Luiz? É um ano de comemoração, né? Ao mesmo tempo, e muito ligado ao que você falou também, Luciano. Mas antes de entrar nos 30 anos, eu queria perguntar principalmente para o Léo, acho que um dos projetos que vocês estão trabalhando é muito pensando no Sindiloc jovem, né? Que exatamente é isso, né? A gente tem que pensar, olhar para o futuro e tem pessoal jovem mesmo, né, Léo, participando. Fala um pouquinho desse movimento aí, porque não é só trazer, mas sim preparar, capacitar pensando no futuro, né? Luiz, o projeto Sindiloc Jovem não é um projeto novo. Várias entidades empresariais têm as suas entidades jovens. Né? A gente se espelhou muito na CDL de BH, que tem o CDL Jovem, que tem acho que 45 ou 50 anos que ele existe. Hoje, da presidência, o presidente da CDL, e acho que de 11 vice-presidentes que tem lá, acho que 9 são oriundos da CDL Jovem. Legal. Então é muito legal. Então a gente se espelhou muito nesse movimento, mas numa hora que a gente percebeu que isso, visitando muitas locadoras, estando dentro das locadoras, eu tive essa percepção que várias locadoras tinham uma segunda geração trabalhando. A gente sabe que no nosso setor, as empresas são basicamente familiares. Essa característica, né? Tem essa característica. E existia um outro problema para o próprio Sindiloc, que é formar os líderes futuros. A gente falou aqui sobre
As pessoas que dedicam às Perfil, entidades né? são líderes, a gente precisa de formar esses líderes, né? Tem uns que tem no DNA, mas mesmo assim eles precisam de ser formados. Então surgiu essa ideia e foi uma ideia em 2020. O Sindiloc Jovem começaria em 2020 e não começou porque era o projeto mais pessoa, como é que eu falo assim, mais de presencial possível. Relacionamento. De relacionamento. E vem a pandemia e ela impede. Sim. E aí o projeto adormece e volta Força total. com força total. E com uma aceitação muito grande dos jovens. Legal. E no projeto Sindiloc Jovem, a gente definiu 5 temas para serem tratados. Que é sucessão, primeiro é associativismo, que é inovação, que é empreendedorismo e que é liderança. São os 5 tópicos. Então, a gente tem reuniões, eu não falo mensais, mas de 40 a 45 dias, entre os jovens, e os jovens promovem eventos. Aí eles promovem um evento para toda a comunidade do Sindiloc. É o jovem chamando o pai, chamando o sócio, chamando o mais velho para vir participar dentro de um desses 5 assuntos de interesse. Então, a gente criou esse projeto. Desse projeto, já virou, entre aspas, um filhote, que foi uma outra necessidade, que foi o Sindiloc delas. Porque no Sindiloc Jovem, Muito legal. a gente começou a perceber uma participação muito grande das meninas. E essas meninas começaram a se organizar, elas jovens, mas existem outras, né, que acima da idade do Sindiloc Jovem, mulheres também no mercado, e a gente começou a perceber que elas estavam precisando uma do apoio da outra. E querendo se envolver mais, né? Sim. Querendo se envolver mais. Então, assim, eu tenho um caso sensacional de uma menina que virou para mim e falou assim, eu só passei a ir nos eventos do Sindiloc depois que eu fiquei amiga de fulana, de fulana e de fulana. Então, elas tinham aquela, de certa forma, uma timidez de ir num evento, né, de ir numa palestra, de ir em alguma coisa. Depois que elas começou a criar uma comunidade. E aí criou-se a necessidade, né, Luciano, da gente criar o Sindiloc delas também. Que legal. Que é um outro projeto muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Legal. Interessante, né? De um projeto e abrindo outras ramificações, Claro. outros projetos. Isso é sinal que tá dando certo, né? Já vem nascendo um projeto de sustentabilidade dentro do Sindiloc, Que legal. que trabalha junto com o Sindiloc Solidário, que é um outro projeto que a gente tem. Então, as coisas, a entidade, esse é o papel da entidade. Perfeito. Entregar o valor transformador que o Luciano falou. Está no propósito. Com isso a gente prepara os futuros Perfeito. diretores, presidentes. Perfeito. Vão cada vez mais preparados a assumir, né? Exatamente. Muito legal mesmo. Quando chegarem nesse ponto, eles já sabem exatamente o que é o sindicato, o que acontece, por que ele está ali, para que ele está ali. Para que ele tá E ali. tem jovens de quantos anos? Ô Luiz, teve um fato muito legal, porque tinham 2 de 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí eu chamei eles no escritório e eu fiz uma reunião formal com eles para falar o que era o projeto. E eu fiz de propósito. Então eles chegaram, os 2, eles chegaram numa timidez, entendeu? Acuado, né? Acuado. E eu virei e falei assim, isso aqui é uma reunião profissional. Isso aqui nós estamos tratando de negócio. Vocês estão dispostos a... outro dia um deles virou para mim e falou assim, Léo, eu preciso marcar uma reunião com você. Agora eles tinham 16, agora estão ali de 17 para 18. Falei, eu tenho uma ideia muito, muito boa para o Sindiloc Jovem, queria falar com você. Falei, então nós vamos marcar uma reunião e você vai colocar a ideia que se a ideia for boa, nós vamos levar. Agora, eu nas reuniões é muito engraçado também, porque tem hora que eu faço um papel de pai, que eu falo um tanto de não, porque eles estão naquele momento empolgado. A gente tem jovens de 16, mas tem de 39. Sim. Tá? Então, tem jovens mais amadurecidos, mas já empresários, e tem outros que não. Então, assim, tem hora que eles... eu quero fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Não. Então, tem hora que fica parecendo um papel de pai, né? Mas é muito legal. Legal. Porque eles já deram insights, assim, extremamente interessantes para o Sindiloc geral. E sempre o coordenador, que é como se fosse o líder, né? Não tem um presidente. Sempre o coordenador do Sindiloc Jovem, ele participa como ouvinte da reunião de diretoria, né, Luciano? Sim. Que legal. Muito legal mesmo. Já vai ganhando experiência. Com certeza. Vai participando de assuntos importantes, Sim. né? Muito legal mesmo. Eu acho que, e aproveitando essa questão dos eventos, Léo e Luciano,
vocês têm tem um calendário de eventos muito forte dentro do Sindilock aqui de Minas, né? E a gente vê um deles, né, que é o Workshop Business, que é muito forte. A gente vê o movimento, muitos apoiadores e muitas locadoras participando, né? Então, esse ano, quantos eventos vocês já tiveram? Como que é isso? Conta pra gente também. Bom, quantos eventos nós já tivemos? Não sei, não. Muito, né? A gente tem basicamente um evento por mês, seja de qualquer tipo de proposta. E de tamanho, né? E de tamanho. De tamanho. Então, realmente o workshop é o evento talvez principal para fazer negócio. Então, é onde o nosso parceiro ele tem um stand e ele faz o corpo a corpo com o empresário. O empresário vai para escutar alguma palestra de teor técnico. Então, eu tenho curso Niabla, eu tenho evento do Sindilock Jovem, eu tenho palestra do Sindilock delas, eu tenho festa de final de ano, eu tenho café com parceiro, eu tenho café com vendedor de carro, eu tenho um formato de alguns cafés de relacionamento com determinados nichos também que a gente faz muito. Então a gente tem muita coisa. Legal. E Luciano, aproveitando isso, a gente escuta, né, evento A, B, C, D. A equipe é extremamente enxuta, né, Luciano? Totalmente. Exatamente. E eu ia falar exatamente próximo disso, que tudo é planejado. Sim. Né? Desde o orçamento do próximo ano, a revisão do planejamento estratégico, como a agenda, né, Léo? A publicação da revista, os eventos. O Léo planeja, a equipe junto com o Léo planeja tudo para o próximo ano, assim. Eu acho que isso ajuda a deixar a equipe mais enxuta. Sim. Né, Léo? Porque todos sabem exatamente, mês de agosto é mês do workshop. Então, o projeto tem a data, o local já está definido, os parceiros o Léo já trouxe, já captou e funciona muito bem. Né? A organização faz com que a equipe seja mais enxuta. Igual o pessoal acha que a festa, sempre no final do ano, a festa de final de ano passado, a gente teve 527 pessoas. Meu Deus. 527 pessoas foram na festa. O povo acha que a festa... Aconteceu lá. 20 dias antes organiza a festa. Até no ano da pandemia, no ano que abriu, teve um parceiro nosso que reclamou, vocês não fizeram festa esse ano. Como assim? Como assim? A festa, a pandemia, acho que foi em 2021 que começou a gente poder fazer eventos de novo, todo mundo usando máscara e tal. A festa nossa de final de ano, ela começa em abril. Eu brinco igual a escola de samba, né, Luciano? Ela começa em abril. Então, a festa de dezembro, ela começa o calendário de 2025, ele já está rascunhado já. Nós estamos em a gravação aqui, sim, mas nós estamos em setembro. Já tem ele rascunhado, ele totalmente rascunhado. Então, tem isso, planejamento, com uma equipe extremamente enxuta, mas eu falo. A gente tem a Patrícia, que é nossa gerente administrativa e financeira. A Patrícia não deixa gastar R$1, mas não deixa, R$1 mesmo, deixa gastar R$1 além. E ela tem um planejamento administrativo também para os eventos todos, com super antecedência e com os processos já muito definidos. Sim. Então, a gente consegue fazer os eventos, não é de forma automática, porque cada um tem uma particularidade. Foi muito legal um evento do Sindilock Jovem, que na véspera o palestrante teve um problema. Na véspera, 2 dias antes. E aí foi assim, eu no primeiro momento eu fiquei, putz, como é que nós vamos fazer? E aí eu vou ter que chamar os meninos e assim, todo mundo já... Expectativa, ansioso. Mas eu virei e falei assim, foi o mais legal de ter acontecido, porque foi o imprevisto que acontece foi com os jovens. Então, turma, aqui imprevisto acontece. Vamos tratar. Como é que nós vamos fazer? Exato. Aí foi muito legal, né? Foi. Deu tudo certo. Foi adiado e depois... É o famoso fazer do limão a limonada, né? Utilizar isso como aprendizado. O empresário, Luiz, tem que aprender a fazer limonada todo dia. Todo dia. Limonada, até laranjada ele tem que aprender a fazer. Limão. É verdade. E acho que agora a gente pode falar de um assunto muito legal, né? Porque nós estamos no ano
de comemoração, um ano marcante para o Sindiloc, né? São os 30 anos, né, do sindicato. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa data especial. Também tem um presente, na verdade, para o setor, né, que vocês fizeram. Conta um pouquinho o que vocês estão preparando nesse ano de comemorativo de 30 anos. Como foi a preparação, né, para esse evento. Isso foi algo que realmente foi noticiado aí no Brasil todo, por todas as locadoras e tal, que foi um marco bastante importante. Então, contem pra gente como é que saiu essa ideia desse evento. Contem pra gente aí um pouquinho. 30 anos eu acho que é marcante, né? É muito marcante. São poucas empresas no Brasil que têm 30 anos, né? Sindicatos bem estruturados, igual o Sindiloc MG, eu acho que menos ainda, né? Sem contribuição sindical, que o pessoal recebia antes aí, com estrutura, uma equipe enxuta, mas tudo começa com planejamento, né, Léo? A ideia já veio o ano passado e aí, se eu quiser complementar... Eu falo assim, que nasceu porque quando o Sindiloc fez 10 anos, o Saulo Frois era o presidente e a Renata era a gerente do Sindiloc. Eles fizeram um trabalho muito legal de contar os 10 anos. Eles fizeram um livrinho. Então, esse livrinho sempre teve comigo lá e engraçado aquele livro tá ali, sempre nas suas coisas. E era uma data muito marcante lá naquele momento. Depois, quando o Sindiloc fez 20, a gente fez uma homenagem para os fundadores. E durante a festa de final de ano foi um negócio assim, foi emocionante até, porque a gente parou a banda e chamou os fundadores. Os fundadores já estavam um pouco mais velhos ali naquele momento. Então, quando o Sindiloc fez 25, o Sindiloc criou um selinho de 25 anos. Então, assim, essas datas, né, 25 não é redonda, mas é uma data importante. Quando foi ano passado, lá bem no início do ano passado, numa das reuniões de pauta nossa, gente, inclusive, ano que vem é um ano de 30 anos. Então, lá no início, no primeiro semestre do ano passado, a gente já criou uma logo dos 30 anos, e aí veio a ideia de se fazer um documentário. Porque foi pegar o que fez com 10 anos, que foi contar a história até então, depois fez uma homenagem para os fundadores e para aquelas pessoas mais relevantes ali naquele momento. E dentro do Sindiloc, a gente tem um nosso jornalista, né, faz a nossa assessoria de imprensa, é o jornalista que faz as nossas revistas, que é o Leandro Lopes. O Leandro, ele é documentarista. O Leandro tem já alguns documentários na carreira dele. Inclusive, tem um que é premiado no festival, não sei de onde, que ele já ganhou festival. E o Leandro está produzindo um documentário. Quando ele comentou que ele estava produzindo um documentário, que ele ia viajar, que ele ia para a Antártida fazer uma gravação, legal. Eu falei assim, cara, vamos fazer um documentário contando a história do Sindiloc? Aí ele parou, olhou e falou assim, vamos. E aí entrou o processo da gente convencer a diretoria de fazer esse projeto, de fazer uma solenidade comemorativa dos 30 anos. Então, entrou, né, Luciano, no planejamento estratégico do Sindiloc, para o ano de 2024, entrou no planejamento de um projeto que tinha começado no primeiro semestre de 2023. Primeiro semestre de 2023, que primeiro legal. Semestre de 2023. Uau. E aí rolou pesquisa pra caramba, né? Nós tivemos, dentro da organização, a gente teve que contratar uma pessoa de pesquisa. Ele foi nos arquivos da Globo, nos arquivos do Estado de Minas, no arquivo da Rádio Itatiaia, né, para buscar o que tinha de locação de carro lá dentro dos arquivos. História da imprensa. Mesmo, né? História mesmo. Não era só o acervo que o Sindiloc tinha. Sim. E aí a gente foi buscando essas pessoas, os fundadores, e conversando. Cada um tinha também uma foto, um acervo, um documento. Contribuição, né? E o legal é que cada um tem a sua percepção da história. Cada um, né, sempre teve, falou assim, a gente está fazendo o Rentalcast aqui. A minha percepção é diferente da do Luciano. Né? Mas nós vamos contar os dois. Eu fui no dia tal fazer o Rentalcast com o Júlio e com o Luiz. O Luciano vai contar a mesma história. Só que eu vou ter uma percepção de como foi. E ele vai ter. Então nós começamos a conversar com essas pessoas. Cara, surgiu cada assunto assim, espetacular. E foram quantas horas, Léo? Isso foi muitas horas de gravação. Seguramente foram 50 horas de gravação. Sim.
horas de gravação. Que loucura. Contratação de um estúdio, Sim. né? De um estúdio extremamente profissional, uma equipe profissional, né? E aí pra gente fazer e conversar com as pessoas, né, Luciano? E aliado a isso, toda uma estratégia da entidade, né, comandada pelo Luciano, pensando no ano de 30 anos, né? Então, é muito legal, assim, o resultado, um documentário que contou a história da entidade, né? Ele conta a história da entidade, mas mais importante, ele conta a história do setor de aluguel de carros. Perfeito. Né? Ele conta a história da construção da locação de automóveis no Brasil. Porque ela começou, vamos ser bem sérios, ela começou em Minas Gerais, né? Não tem dúvida, né? E assim, a gente tem os outros sindicatos pedindo pra gente o vídeo, empresas pedindo pra gente o vídeo para mostrar, Sim. não compartilhar não isso. o Sindilock, mas olha que a história de locação, Sim. como que ela se deu. Sim. É praticamente aquilo ali pro país inteiro. Sim, porque infelizmente, por um lado, o nosso mercado de locadora ele é muito pobre ainda de informação, né? De conteúdo, de história. De registros, de né? registro mesmo. Né? Então, o que vocês fizeram, acima de tudo, é construir uma história, trazer para a realidade uma história que aconteceu, que milhares de pessoas viveram, mas cada um tem na sua cabeça, como o Léo acabou de falar, né, Léo? Ô, Júlio, eu concordo, sim. Gênero, número e grau que você falou. É muito pobre. A gente não tem trabalho de finalização de curso, TCC, de faculdade de Direito falando sobre súmula 492. Você não tem curso, trabalho falando sobre contabilidade locadora, em curso de contabilidade. Então, a gente não tem isso. E foi muito legal que a gente percebeu uma coisa também da mudança do setor. Eu falo com o Paulo Miguel, né, que foi presidente da ABLA, que o grande legado do mandato dele, para mim, um dos mandatos mais importantes da ABLA, que o Paulo Miguel, ele tirou, de certa forma, entre aspas, tá? Ele tirou a locação de carro da página de turismo do jornal. Perfeito. E levou para a página de economia. Então, os 30 anos do Sindilock, ele, na verdade, ele é mais um passo do que a ABLA fez no mandato do Paulo Miguel, de mostrar que a gente é um setor econômico pujante, que a gente é uma indústria... que movimenta outras indústrias. Que movimenta outras indústrias, que a gente gera muito, muito emprego, muita renda, muito recurso, que a gente é protagonista da economia. Perfeito. A gente não é um mero coadjuvante da economia. E até então o setor, e a gente conseguiu ver muito isso nas nossas pesquisas. Então, assim, tudo que o Sindilock de Minas tinha nos jornais lá dos anos 90, no início dos anos 2000, era tudo na página de turismo. Não tinha uma página de economia falando locadora compra não sei quantos milhões de carros no ano e ela tem a importância para a indústria automobilística. Não tinha isso. E quanto a indústria do aluguel paga de imposto. Exato. Né? E você falou uma coisa muito importante, Léo, do papel do Paulo Miguel, porque assim, fala-se muito mal do nosso segmento, né? Que a locadora não paga imposto. Nós pagamos, sim, muito imposto. E é uma realidade. E a gente precisa mostrar para as pessoas que, assim, nós pagamos muito impostos, empregamos muita gente, a gente faz o país se movimentar. Então, isso é muito importante. Muito, muito importante. Mas eu queria dar um testemunho para vocês, porque eu tive na festa, né, de 30 anos do Sindilock. E foi muito interessante. Eu queria passar para vocês algo muito legal, assim, da minha visão, porque vocês devem ter tido muitas visões de muitas pessoas, muitos feedbacks. Mas, assim, foi muito incrível da forma que eu enxerguei, porque ninguém sabia o que ia acontecer na festa dos 30 anos. Foi uma surpresa. As pessoas foram convidadas. Agradeço também por terem me convidado para o evento. Também fiquei muito lisonjeado e muito feliz. Mas ninguém tinha ideia, né, Luiz? Poxa, o que vai ser? Aí existiu uma conversa antes do evento, assim, vai ter um vídeo de 40 minutos. E aí todo mundo assim, pô, 40 minutos, caramba. Aí você me trouxe 50 horas de gravação, vocês tiveram que condensar em 40 minutos. E eu posso falar para vocês assim, todo mundo ficou vidrado naqueles 40 minutos. Vidrado. Parecia que ninguém respirava, o auditório não respirava, porque ficou todo mundo assim, caramba, que sensacional.
Imagina o desafio de vocês compilar 50 horas em 40 minutos, porque eram muitas histórias, né, Léo? Muitas informações muito legais, assim. E como foi isso? Vocês comparam... Você, Léo, foi a pessoa que estava muito atrás, acredito eu, né? De toda essa compilação e tudo junto com o Leandro. Ó. Mas, assim, deve ter sido um desafio muito grande para vocês, né? Eu acho que demonstra muito a competência do Leandro, né? De conseguir compilar 40, 50 horas em 40 minutos. Exato. É um negócio muito complexo. É muito, né? É muito. Eu assisti acho que eu e a equipe do Sindlock só. A gente assistiu, a gente inclusive foi para o nosso auditório. É porque é o seguinte, a proposta era ter um vídeo de 30 minutos para o evento. Por quê? As pessoas que tinham um laço emocional, elas iam assistir tranquilamente. Mas várias pessoas não teriam um laço emocional. Vários parceiros, vários fornecedores, autoridades convidados, de outras, convidados não teriam isso. Então, o grande receio nosso era isso, poxa, vai começar ali, daqui a pouco o cara tira o celular e vai ficar no celular, fala, pô, que saco essa solenidade aqui, né? E solenidade com discurso é chato pra caramba, né? Mas fazia parte de ter uma solenidade formal e veio realmente a surpresa da gente passar. Só que não conseguiu fazer um vídeo de 40 minutos. 30. Teve que ser de 40. O Leandro tinha 50 horas de gravação. O Leandro, ele tinha um roteiro pré-definido que foi assim, a primeira reunião que eu tive com ele foi praticamente o final do roteiro. Ele teve algumas coisas assim, que a primeira ideia foi quase, vamos falar assim, 70%, 80% da ideia inicial foi o resultado do documentário. Mas a ideia era o seguinte, era de ter um documentário exibido na solenidade, mas a gente tem um registro histórico do sindicato. Legal. Né, e do setor, que a gente conversou aqui agora. Então, a gente vai ter um longa-metragem. A gente tem duas versões, um curta e um longa-metragem. Quando eu assisti o acima do longa-metragem, eu virei para ele e falei assim, cara, eu não quero mais assistir mais, porque eu não tenho a menor condição de tirar nada. Eu não tiro mais nada. Por mim, eu passo um vídeo aqui de 2 horas aqui no evento, mas não tinha tempo. Não tinha tempo. E aí entra a competência do documentarista, da equipe dele, do bastidor, de fazer os cortes, etc. Então, ficou muito legal isso. E realmente a percepção que eu tive foi muito bacana, que as pessoas todas gostaram. Inclusive as que a gente achava que não teriam uma afinidade com o assunto. Sim. Pelo contrário. História é sempre muito legal, né? Muito. E bem contado, então pode ser qualquer tipo de história que... E foi muito bem foi contado, garanto. O que me surpreendeu foi que eu tive um feedback assim também, que acho que a gente atirou sem saber onde acertar nesse ponto e acertou num outro ponto legal, que vários empresários que estavam lá viraram para mim e falaram assim, parabéns, o vídeo ficou muito legal. Eu aprendi muito sobre o setor vendo esse vídeo. Eu quero ele para eu assistir de novo, para eu aprender como que foi a evolução do setor. Exato. Então, tem empresários que quer passar para sua equipe. Hora nenhuma, a gente queria ensinar os outros, Perfeito. não mostrar para os outros. E acabou tendo... E não foi, cara, e foram assim, umas 6 ou 7 pessoas ontem falaram isso comigo. E esse vídeo vai ficar disponível ou tem que pedir para Sindlock? Como que vai funcionar? Não, aí nós vamos soltar a primeira versão, a gente vai ter uma... Como é que chama, gente? Um hot page no site do Sindlock, esqueci o nome. A landing page. Landing page. Vai ter uma landing page sobre os 30 anos que o vídeo vai estar lá. E aí nosso canal no YouTube, nosso Web TV, vai ter o vídeo disponível e depois a gente vai disponibilizar para quem pedir uma Legal. Né, que o documento foi feito para o mercado. Sim. Né? Sim. Olha, mas a gente está chegando no final, né, Luiz, do nosso bate-papo. Mas acima de tudo, eu quero agradecer vocês e dizer que a gente roda o Brasil inteiro, né, Luiz? A gente conhece todos os Sindlocks do Brasil, todas as associações do Brasil, e a gente vê o quanto vocês construíram. Então, acima de tudo, a minha palavra final, antes de passar a palavra de final para vocês, é assim, parabéns pelo trabalho, que, como o Luciano falou, vocês assumiram, né, um caminho que já estava bem trilhado, mas assim, parabéns pelo trabalho de manter, né, bem organizado, fazer mais, cada vez mais,
o Sindlock de Minas é realmente, assim, disparado o Sindlock, assim, mais bem organizado Uma referência, do país, né? diferenciado. Então, assim, acima de tudo, minhas palavras finais aí, antes de passar para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, acima de tudo, né, Luiz? Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente gostaria de abrir agora para as considerações finais, né? Recados. Fiquem à vontade. Eu agradeço, né? Falo que é muito trabalho mesmo. Tem hora que o povo acha que a gente só faz festa, né? E Mas mesmo fazer festa dá trabalho, né? Nossa, e dá muito Para 500 pessoas dá trabalho. Realmente dá muito trabalho, a gente trabalha mesmo o tempo todo. A gente é muito feliz pela união e pela parceria que a gente tem dos associados. Né? O nível de relacionamento que a gente tem com os parceiros também. A gente tem lá no nosso planejamento falando que a gente busca relacionamento de longo prazo. A gente, né, no nosso planejamento estratégico é muito claro, né, Luciano? A gente tem lá representar o setor, a gente dá a voz para as locadoras e cada locadora associada a um voto. Então, a líder do setor e aquele cara ali de Joatuba que tem 5 carros tem a mesma importância para o Sindlock. Os parceiros é a criação de relacionamento a longo prazo. A gente busca valorizar as pessoas e a gente busca resultado. O Sindlock, ele tem metas, tem objetivos, tem resultados. Então, a gente tem uma gestão como empresa e isso é trabalho mesmo. Certeza. Bom, gostaria de agradecer o convite. Muito legal, bate-papo. É sempre importante, eu acho, mostrar, né? Tá dentro disso que o Léo falou sobre o Paulo Miguel, que a gente tem que destacar o mercado de locação. Mas eu acho que o recado que a gente pode deixar, principalmente para os empresários, não ache que você é pequeno, que isso não é para você. Você falou muito bem lá atrás que a gente trabalha muito nos bastidores, a gente já barrou coisa nos bastidores que as locadoras nem ficaram sabendo que ia acontecer. Né? Esse ano a gente fez isso, né, Léo? Então, que podem contar com o Sindlock, podem se associar, podem fazer parte da nossa associação, da nossa entidade, que vale a pena, só tem a ganhar e pode contar conosco. Isso. Muito bom, muito obrigado. Muito legal, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem topado bater esse papo com a gente, compartilhar aí todo o conhecimento de vocês. E também gostaria de agradecer a você que acompanhou esse episódio. E acompanhe também nossas redes sociais, nosso site, e vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, até mais. Boa.